Boa noite, chegando aqui. Boa noite a todos, a todas e a todos. Essa segunda-feira vamos aqui receber hoje a doutora Vânia Petermann, magistrada do Juizado Especial da Vara da UFSC. E vamos receber também a doutora Jimena Furlani, professora doutora da UDESC. Só estou aguardando aqui os meus convidados. Minutinho. Oi, gente. Boa noite. Minutinho, só que eu estou aqui esperando aqui. Opa, dá um oi para todo mundo aqui. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos aguardando aqui as nossas convidadas. Opa, a doutora Vânia já entrou aqui. Minutinho. Já vamos chamar aqui. Entrando. Estou entrando. Boa noite, querida Margarete. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Seja bem-vinda. Muito prazer em receber. Eu sou super honrada com o convite. Doutora, só um minutinho que eu vou tentar achar aqui a Jimena, que ela disse que já chegou aqui, porque eu também tive dificuldade de entrar. Vamos e lá. Aí deu tudo certo. Opa! A Jimena entrou aqui, já vou chamar ela aqui. Já entrou Jimena e vamos para o nosso bate-bola sobre um tema, né, doutora, que está palpitando na sociedade mundial, na sociedade Exato. brasileira. Está longe de ser uma unanimidade, mas eu acredito muito na construção de pontes com as diferenças. Eu sou uma otimista realista. Eu também acho que a gente tem que dialogar, senão... doutora, eu acho que nós vamos ter, a senhora vai ter que sair e eu vou colocar de novo, porque deu aquele probleminha que eu já fui avisada. A senhora sai, tá? E eu convido a senhora e a Jimena novamente, tá ok? Ok, já vamos lá então, só um minutinho. Tá, muito obrigada. Desculpa eu e com o transtorno. Não tem problema, só deixa eu descobrir como é que eu saio daqui, né? Pois é, também não sei. Eu também não sei. Essa nunca tinha me acontecido. Bom, eu vou sair da live e vou entrar de novo. Isso, tá? isso, eu acho que é isso, isso. Ok, eu acho que é só isso. Um minutinho. Tá bom, doutora. Gente, boa noite. Não... Opa! O microfone não deve estar funcionando por algum problema. Melhorou? Ô, pessoal, estão me ouvindo agora? Todo mundo me avisando que eu estou sem áudio. Estou com áudio agora? Estou com áudio? Voltou? Voltou? Então tá. Eu vou. Voltou, Jéssica? Voltou? Ah, então tá. Tá, ok. Eu vou tentar. Obrigada, Kátia. Oi, querida. Vou tentar adicionar a doutora Vânia agora e a Jimena, um minutinho. Oi, doutora. Tudo bem? Ok, e a doutora Jimena, tá aí? Eu vou tentar um minutinho, vamos lá. Jimena, tu saiu? Jimena, não, Jimena, não estou te ouvindo nem te vendo. E quando eu vou te adicionar, tá apagado ali, diz que tá impossível participar. Sai da live e volta novamente, por gentileza, Jimena. Tá ok? Bem. É que eu saia de novo, doutora? Não, doutora, saiu uma vez, tá bom. Não. Eu só vamos tentar. Ô, Jimena. Jimena, sai da live. Sai da live. Ah, saí se voltasse já? Só um minuto. Não tá dando. Não tá dando, Jimena. Então, não tô conseguindo. Tá apagado.
Hoje Mena tenta sair novamente e retornar e faz um convite de vídeo para mim, em vez de. Vamos tentar mais dessa vez. Aconteceu comigo, doutora. Eu fui fazer uma live com o doutor Dimitri Salles, que é um advogado, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de São Paulo. Sim, E com a professora Karen de Chapecó, que é advogada também. E nós não conseguimos também. Tivemos que fazer em dois, velho. Aí nós vamos deixar as emendas para depois, senão não conseguir entrar aqui. Porque... Qualquer coisa, o pessoal pode também, doutora, se me permite a sugestão, que já me aconteceu, eu sempre deixo para o pessoal, que às vezes até o nosso bate-bola aqui é tão rápido, que às vezes sempre fica uma pergunta ou uma reflexão que dorme, né? Acorda no amanhã, ou quem não pôde nos assistir hoje, pode ter uma reflexão amanhã. Eu deixo o meu canal aberto já, né, para ouvir, para responder também, tanto aqui no canal da OAB, quanto no meu Instagram, pode ser por direct, quem não quiser se expor, quem quiser fazer uma postagem no anúncio da live, eu fico à disposição, tá? Tá bem tranquilo. Mas eu gostaria muito de interagir com a doutora Gimena, estava super empolgada, porque ela é um grande nome no Brasil, né? Sim. Sobre educação e sexualidade, né? Então, ela com certeza me ajudaria muito nesse bate-bola. Eu não sei se a doutora prefere começar com ela, eu também não tenho oposição nenhuma. Não, ela faz parte da minha comissão, na verdade, e a senhora é nossa convidada, e a gente ia ali bater uma bolinha todo mundo, né? A Gimena ela vai mandando as perguntinhas nos comentários. Ô, Gimena, querida, não fica chateada, minha. Infelizmente não tá dando. Já aconteceu comigo, daí para nós não perdemos muito tempo aqui também, já são 8h30, né? E a gente está nessa... Doutora, então, boa noite. O Insta nos derruba. Seja bem-vinda. Eu quero fazer um preâmbulo aqui aos audientes, né? A doutora Vânia Bettman foi uma juíza que deu uma decisão agora recente, numa ação em que o cidadão ou a cidadã, né, ela requeria o nome no assento, ela foi requerer alteração de registro civil, e quando se altera o registro civil, também há obrigatoriedade de também alterar o gênero. Só que ela não queria alterar, ela queria deixar o gênero neutro, porque ela não se identifica nem como mulher nem como homem, ou seja, ela não se identifica nem com o gênero feminino e nem com o gênero masculino. E o nome dela também, que eu não vou citar, porque é segredo de justiça, é um nome já diferente, é um nome que não traz nenhuma conotação feminina e nenhuma conotação masculina. Então, e a doutora Vânia, né, que é juíza doutora, me ajuda na vara da UFSC ali. Fora da UFSC, eu tenho uma competência de juizado, mas também para as ações propostas pelo Escritório Modelo da Universidade Federal de Santa Catarina. Do NPJ da UFSC, exato. Isso. Então, só vou fazer esse preâmbulo, eu quero depois que a senhora se apresente, por gentileza, e a gente comece a falar, né, como que foi para a senhora, né, tomar uma decisão baseada, basicamente, ali, a senhora fez um controle de constitucionalidade fantástico, a senhora trouxe a jurisprudência internacional, né, e trouxe, inclusive, a constitucionalidade de trazer a jurisprudência estrangeira, né, através da emenda constitucional 45, que podemos firmar pactos internacionais, e a senhora foi vindo, né, foi vindo e trouxe para a gente. Então, como que foi para a senhora, né, diante de uma decisão tão diferente, tão inédita, porque só para quem está assistindo, nós temos a primeira decisão foi no Rio de Janeiro. Entretanto, eu considero a decisão da doutora Vânia Bettman inédita no Brasil. Por quê? Por conta da fundamentação dessa decisão. A fundamentação da decisão no Rio de Janeiro, ela é fundada em dados patológicos, em dados de laudos, né? Em cima da disforia de gênero. A doutora Vânia não fala disso.
a doutora Vânia fala em direitos humanos, em direitos fundamentais, a doutora Vânia fala sobre o respeito ao ser humano e a quem ele é, a natureza do ser. Então, a doutora Gimena, que nos iria acompanhar hoje, iria nos trazer aqui uma agregação de saberes com relação a gênero, que ela é doutora em gênero e sexualidade, com um viés na educação, né, de gênero e sexualidade. Mas a doutora Vânia também nos trouxe nessa sentença uma decisão, como até o advogado nos classifica, que bom que caiu nas mãos de uma cientista, ele disse, né? Então, eu falo isso não com... não é uma admiração pela senhora mesmo enquanto ser humano e não jogar um confete aqui na magistrada, mas para reconhecer, a partir do momento em que o ser humano investido no cargo, na magistratura, né, consegue ter um papel humanitário e buscar, né, e buscar lá, como diz outro, leite de pedra quase, digamos assim, para fundamentar sua decisão, que foi toda em cima de direitos humanos, eu realmente fico, digamos assim, eu achei linda, né? Eu fiquei muito feliz porque a senhora deve saber que a minha luta aqui com relação a essa temática já vem há 10 anos à frente da comissão da OAB. Então, para mim, foi de grande alegria, né? Saber que na magistratura a gente conseguiu essa decisão. Então, a decisão da doutora Vânia, ela é a segunda no Brasil. Portanto, em termos de fundamentação, ela é inédita. Doutora Vânia, por favor, se apresente e nos fale um pouco dessa sua decisão com relação a esse caso, por gentileza. Doutora, sobretudo, obrigada de novo pelo convite, é sempre uma oportunidade ímpar participar de todos os eventos da OAB. Eu já fui advogada e a boa filha a casa sempre torna. Me faz um prazer imenso cooperar com o processo de saberes, a troca de ideias com a OAB. E eu sou muito grata à doutora e também ao doutor Rafael Orr, né, que é o nosso presidente da OAB, a quem eu cumprimento todos os advogados e advogadas e toda a cidadania que advoga neste país, porque sem a provocação da cidadania, os juízes não podem se manifestar na seara dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos que são afirmados nas nossas cartas constitucionais e nem sempre efetivados. Eu gostaria de falar, antes de tudo, que para ser juiz hoje, né, o juiz, o meu lugar de fala aqui é muito menos de juíza e muito mais de pesquisadora, de professora, né? Eu disse na sentença e falo em todos os meus artigos qual é o meu lugar de fala, né? O meu lugar de fala é de uma ascendência germânica, de uma religiosidade muito forte no catolicismo, uma formação filosófica e teológica desde a infância, um aprofundamento na psicologia, na andragogia, que é o ensino de adultos, porque eu sou professora também, né? E a partir da minha pesquisa de doutorado, eu comecei já numa trilha que eu vinha de muito longo tempo a estudar a psicanálise, antropologia, sociologia. Me interessei muito por essa glosa que se chama ciência política, na verdade, né? Então, eu não sou uma expert em gênero em si, né? Eu trabalho, a minha teoria, o meu estudo todo está focado em direito público comparado, aonde eu utilizo as ferramentas do direito comparado, que há uma falsa ideia de que direito comparado é simplesmente pegar e comparar uma lei com outra, né? O direito comparado, ele tem uma função, e eu trabalho dentro da escola crítica do direito comparado, que é fornecer instrumentos para que nós,
enquanto juízes, sociedades e todos os operadores de direito, nós possamos questionar as nossas leis. Por quê? Porque von Hayek, já em 1904, falou, e o Rodolfo Sacco aprofundou isso, o italiano Rodolfo Sacco, na década de 60, a grande diferença entre nós sabermos o que é ser governo e o que é ser governado, né? Essa carência da sociedade de saber, porque muitas vezes alguns institutos sociais, em nome de uma estética social, é aceitável manter em plano privado, mas não trazer para a tessitura social, para o tapete social. Só que isso gera, né? Antes de nós falarmos do caso concreto, eu acho importante passar essa linha. Por que é importante que temas que antes não eram trazidos, e eu discuto isso na minha decisão, muita gente diz assim, antigamente isso não se discutia. E realmente, né, antigamente isso não se discutia porque o Viktor Frankl é um dos filósofos que na década de 40 vai dizer, e ele nomina o vazio existencial. Porque antes nós tínhamos o cartesianismo, antes nós tínhamos a religiosidade que explicava tudo. Então você não tinha espaço para questionar as coisas, né? A partir da Revolução Francesa, quando nós tivemos algumas liberdades, né? Depois, com as guerras, quando nós tivemos os documentos, tanto em primeiríssima mão, né? Da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi à frente da ONU, inclusive, nas garantias, nas liberdades de expressão e do ser humano, né? Esses documentos, eles visam a proteger a nós todos, né? Porque qual é a ponte comum que eu quero ligar com a sociedade? Quando nós escondemos os temas sociais, nós temos um índice de mortes de mulheres a cada 9 horas, pelo menos, eu não tenho bem certeza dessa estatística. Nós temos na comunidade LGBTIQ+, pelo menos uma morte a cada 26 horas, dados de 2019. 28, 26, numa crescente de 120 mortes em 2010, né? Que vem passando por várias situações. Se me permite, doutora, o Brasil é campeão em homicídios LGBTQI+, e no ano, na pandemia, até setembro, tinham tido 120 assassinatos só de mulheres trans. Só de mulheres trans. E em 2019, nós tivemos 445 homicídios. Então, toda essa questão, ela vai envolver nós como seres, como pares de sociedade. Que sociedade nós estamos costurando? O Freud fala muito disso em Totem e Tabu e Mal-Estar da Civilização. Como ele vai um pouquinho além do eu, né? Dessa busca do self. E ele vai costurar como nós enxergamos os nossos pares em sociedade. Quer dizer, em nome de uma estética social, eu não quero falar sobre esse assunto. Então, eu não vou falar sobre suicídio, eu não vou falar sobre questões de gênero, eu não vou falar sobre política, eu não vou falar sobre esses assuntos, porque é mais fácil conter. Mas o período de contenção das liberdades é finito. E, com essas liberdades, nós tivemos todos esses movimentos em prol, aí já, das mulheres, que já nós temos aí uma longa jornada, né? E que vazou na questão do gênero e da não identificação, que é onde nós entramos justamente nessa decisão. E eu não tenho aqui a pretensão nenhuma de sustentar a correção ou não dessa decisão. Eu tentei fazê-la de uma forma legítima, fazendo contraditório no que eu pudesse, e me afastar dos meus valores no possível, do que eu já adquiri consciência disso, dos meus valores como Vânia, como humana,
ir para o meu assento de juiz, né? Conhece as tuas profundezas primeiro. Liberta-te do que tu não te conheces. Por exemplo, eu preciso arrumar uma parte elétrica na minha casa, eu vou chamar um eletricista. Eu não sei mexer na eletricidade. Eu posso analisar o trabalho dele e verificar, me informar sobre. Então, eu como magistrada, eu também me apoio e eu sustento hoje, dentro do meu estudo, que o juiz, além de se conhecer interdisciplinariamente, né, ele também deve, sempre que possível, fazer uso dessas ferramentas para decidir os temas sensíveis que as democracias trazem para nós, para a solução. Então, como que eu fui construindo, costurando essa decisão, né? O que eu imaginei quando eu me deparei com o caso? Bom, eu vou analisar primeiro a legislação, vou procurar na lei se há uma motivação para a questão do sexo, né? Como ela era uma lei anterior à Constituição Republicana de 88, nós não tínhamos o controle preventivo de constitucionalidade das leis. Para os leigos, hoje, todo projeto de lei ele tem que ter uma motivação, porque nós temos a bicameral, né? Câmara de Deputados, Senado, mais presidente da República, mais judiciário, mais sociedade, nós todos podemos preventivamente, quando tem um projeto de lei, ir lá e argumentar uma inconstitucionalidade. Naquela época não existia. Eu olhei e eu vi 72 emendas nessa legislação, que foi modificada com a inserção da necessidade de se colocar sexo em 75. Houve 72 propostas de emenda, nenhuma delas discutiu o que era sexo, o que se entendia por sexo, qual era a categoria sexo, e muito menos por que identificar, porque se nós já não identificávamos mais para fins, por exemplo, censitários, cor de olhos, cor de pele, cor de outros aspectos biológicos, por que permanecia na certidão a questão biológica do sexo? Essa foi a minha primeira pergunta. Depois, eu fui analisar dentro de quais teorias de argumentação decisória eu poderia me apoiar, né? Porque nós temos várias teorias que o juiz pode analisar. Ele pode ir para um dos autores mais utilizados pelo Supremo, que eu me especializei um pouquinho na doutrina mais utilizada pelo Supremo, é o Alexis. E eu vi que no Alexis eu não teria condição, porque se eu olhasse para a lei, né, a nossa lei de introdução às normas, onde ela diz que é uma lei interpretativa, como o juiz deve interpretar quando ele se depara numa situação dessa, ela vai remeter à equidade, ao bem comum, e são conceitos muito abertos. Então, eu entendi que eu corria o risco de ir muito ao subjetivismo. E aí eu encontrei na teoria do direito mudo, ou direito vivo, do Rodolfo Sacco, e juntei, embora essas duas teorias não dialoguem, eu juntei um pouquinho da teoria crítica de Günther Frankenberg, né? E utilizei a técnica da decomposição. E essa técnica eu já tenho utilizado em algumas decisões. Eu faço o seguinte, é como pegar um rádio, eu desmonto ou uma receita de bolo que você põe na boca, saboriza todo o seu paladar e tenta montar essa receita em casa, né? Então, eu tentei desmontar no possível, não imaginando o que o legislador pensou, porque ele não motivou, então eu não posso cogitar, porque eu vou estar contaminando a minha cogitação com a minha significação de mundo ao desejo do legislador, que nem deixou isso escrito. Então, eu vou decompor essa lei. Para decompor essa lei, a teoria crítica comparatista, ela vai sugerir o seguinte: você vai dividir a lei, você vai procurar a origem histórica da lei, do porquê essa lei, como ela foi construída no país. Você vai construir também o que a doutrina falava naquele tempo e hoje sobre aquela lei.
E como a Você sociedade também vai se procurar... comportava. Exatamente. Você vai procurar jurisprudência a esse respeito. Bom, no primeiro aspecto, foi fácil para mim. Eu consegui reconstituir a lei, busquei a origem que veio na França e principalmente pelo interesse do Estado de retirar a igreja que antes fazia o registro. Todos nós sabemos quando vamos buscar a cidadania em outra pátria, que buscamos em igreja, vem da separação da igreja com o Estado, mas não encontrei nenhuma conexão com relação ao sexo, senão para fins de reivindicação dos movimentos feministas, né? Depois, grosso modo falando, tá, doutora? Bem rápido para o nosso tempo. Depois, doutrinariamente, eu encontrei, tanto na doutrina pátria quanto estrangeira, eu consegui mesclar as duas, e encontrei inúmeras decisões, aliás, posições da doutrina sobre a questão de gênero, desprendida da sexualização, da opção sexual, que é uma, entre aspas, algo que a sociedade ela já construiu em nome de uma proteção feminina, né, dos direitos das mulheres, e que precisa estar sendo reconstruída hoje, né? Por quê? Porque nós descobrimos pela ciência que o processo identitário humano, ele ocorre não lá quando o bebê nasce, que há uma diferença para fins biológicos. O gênero, ele não é uma dádiva ou uma questão somente humana. O gênero é literário, é musical, o gênero é de óculos, é de estilo, é de vestir, o gênero de vida, né? Então, gênero é outra coisa que não tem nada a ver com opção sexual, muito menos com sexualidade. E sexo biológico também não tem nada a ver com o processo de identificação humano, que só vai acontecer na vida adulta até os 24, 25 anos, e é um processo que vai extravasando ao seu tempo e vai modulando. E é um direito único, porque vejam que maravilha, doutora, nós e todos que nos veem somos únicos. Nós somos uma centelha de vida aqui nesse planeta Terra, né? Essa nossa unicidade, eu entendi a partir da ciência e não da Vânia, como ela significou a fila de menino e menina na escola, né? Como a ciência significa o processo identitário, hoje, com uma margem de segurança enorme. Para depois, por fim, eu vi que na jurisprudência nós já tínhamos a decisão do Rio de Janeiro, e eu tomei a liberdade de não ler essa decisão para não formar nenhuma questão enfim, não que eu não pudesse aprender com um colega, mas eu queria formar o meu conhecimento primeiro. Então, eu fui buscar na jurisprudência, vi que nós não tínhamos nenhum precedente no Brasil, e aí eu explico quando o juiz, né, pode utilizar a jurisprudência estrangeira, né, que não é proibido na lei, mas nós sabemos que já foi permitido, né, na Constituição lá no finalzinho do século XIX, foi permitido o uso da jurisprudência norte-americana, no caso das lacunas, porque o Rui Barbosa queria muito trazer o sistema constitucional norte-americano para nós, né, e depois nós não tivemos nenhum impeditivo. E a emenda que a doutora bem falou também nos trouxe a possibilidade de adotar os tratados internacionais. Com relação aos tratados internacionais, eu anoto que nós não temos nenhuma decisão ainda vinculante, embora tenhamos recomendações da ONU e da Corte Interamericana de Direitos Humanos para que esses direitos das pessoas que não se sentem identificadas e cuja categoria a ONU expressa a gênero, são pessoas que não se identificam no seu processo de individualização no mundo,
que é responsabilidade única minha, sua, de cada indivíduo, não se identifica nem com homem, nem com mulher. Tanto a ONU quanto a Corte Interamericana, elas estabeleceram recentes diretrizes para que nós, juízes, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, sociedade civil, resguardemos esses direitos e cuidemos para que essas violências sociais, essa discriminação social, essa segregação, ela seja aos poucos amenizada e, quiçá, dissipada um dia. Paralelo a isso, eu fui procurar sistemas constitucionais que se assemelhavam ao nosso. Por exemplo, na Índia, a Índia aceita o agênero, mas ela ainda pune a homossexualidade. Embora uma coisa não tenha a ver com a outra, mas eu fiz toda a construção identitária, né? Primeiro dentro do trans, aquele que transcende a sexualidade. Por quê? Porque o assunto ele era tão velado que eu encontrei uma psicóloga que fez uma pesquisa e ela disse, gente, não tem escritos quase sobre a gênero. E aí eu encontrei a Alessandra Dill, que é uma psiquiatra que fala bastante sobre o tema, e encontrei mais em outros livros estrangeiros, até sobre a história da identidade a gênero no Brasil e no mundo, e parti para as cortes que tinham sistemas constitucionais mais parecidos. E, obviamente, que aí talvez tenha um inconsciente meu, não sei, eu fui para a corte alemã, que foi a primeira que eu procurei, onde eu encontrei a decisão de 2016, no processo de 2019, onde a corte alemã, inclusive, ao lado de Malta, que é hoje considerado um dos países que mais tem um sistema de proteção à comunidade LGBTIQ+, e está pressionando bastante em termos de União Europeia pela igualdade de direitos, né, e de proteção desses direitos, busquei nessa decisão da corte alemã algum apoio e depois procurei também no Canadá, na Austrália, que já veio de 2014, no Canadá, nos Estados Unidos, na Holanda, que havia uma decisão um pouquinho diferente, mas mais de 10 estados norte-americanos, como anda o processo legislativo na Europa, na Itália, na França, que é o país de onde nós importamos a lei registral, porque ainda não é reconhecido lá a questão do gênero neutro, que envolve muito a questão da língua, do idioma também. Mas, enfim, eu considerei dentro de um mapa mundial que eu coloquei na sentença, e eu tenho ele até aqui na tela do computador, né? Esse mapa mundial eu posso estar disponibilizando. Que ótimo, eu quero. Depois colocar no perfil, se o pessoal quiser, de todos os países que reconhecem. Né? Para nossa surpresa, na região que medeia a Índia, mas é porque na Índia há os deuses assexuados, há gêneros, né? Então há toda a questão da religiosidade envolta nessa decisão, que eu citei, mas considerei no formante jurisprudencial, especialmente a decisão proveniente da corte alemã, porque é um sistema muito parecido com o nosso e que eu poderia fazer essa comparação, como também do Canadá, Austrália, Estados Unidos, porque apesar de serem sistemas de tradições costumeiras da dita common law, eles têm princípios constitucionais que se assemelham ao Brasil, em tema de liberdades individuais, ou seja, o direito de personalidade, de autodeterminação. Porque para o leigo, né, a Constituição Republicana ela vai falar do princípio basilar da dignidade da pessoa humana, que se ramifica em outros sistemas protetivos, dentre os quais está o de autodeterminação. Né? E aí eu concluí olhando para os três. Eu coloquei o formante legal. Espera aí,
a lei, a lei brasileira se diz que ela deve ser completa, se chama completude para os leigos. Então, quando eu pego e divido o que a doutrina, a ciência fala, o que a jurisprudência diz, e a voz muda da sociedade, calada por milênios, os herméticos no Egito Antigo falavam já, eu posso até entrar um pouquinho mais nesse assunto, que é o 7º princípio do hermetismo no Egito Antigo. Encontrei há 9.000 anos antes de Cristo resquícios de agênero e concluí que nós tínhamos um criotótipo, ou seja, algo escondido e que sobrevivia às margens da sociedade e não foi legislado nunca por motivos que nós podemos presumir, mas eu não posso afirmar porque eu não vivi essa história, então eu simplesmente constatei. E eu vi que havia uma fratura, né, entre o que há na sociedade hoje, né, porque o direito, como diz o Günther Frankenberg, né, que é um grande crítico do direito comparado, não é só lei em ação, law in action, né? Como Calamandrei disse, a Constituição não se dá num golpe só de garantias. Ela é o direito de amanhã. Ela é atemporal. Então, tudo que ela prevê vai se adequando às sociedades. Quando eu tenho uma sociedade que se movimenta e eu percebo como magistrada que essa voz silenciosa, que sempre foi aceita, desde que no plano privado, por motivos estéticos, que ela não tem mais sentido, porque a doutrina diz assim, a ciência diz assim, e cortes internacionais a que nós estamos vinculados recomendam dessa forma, cortes respeitosas, que também nós podemos aprender com os outros, dizem diferente, eu entendo que há uma fratura no ordenamento jurídico pátrio. Então, essa foi a primeira conclusão. Então, a lei registral, ela está fraturada. Ela vem de um período ditatorial e ela não pode mais voltar atrás. Ela tem que ser refeita para justificar por que esse termo sexo, que não diz nem masculino e feminino na lei, ela não fala, tem que constar o sexo. Isso que eu não entrei na esfera de intersexo, eu não entrei em outras questões, né, porque refugia do tema. E, por fim, né, como se não bastasse, para complementar a decisão, que foi uma decisão bastante extensa, eu não costumo ser extensa, eu ainda trouxe o controle de constitucionalidade para dizer que a lei registral não foi recepcionada pela Constituição republicana a partir do momento em que ela diz que todo sujeito tem direito à autodeterminação. Isto não é uma decisão de ideologia minha. Isto é uma decisão jurídica. Ideologia é outra coisa. E é um pouco confundida ainda pela sociedade, que a gente pode estar explicando em algum momento determinado, né? Então, basicamente foi isso. E na decisão eu coloquei não identificação, não coloquei o termo agênero, que alguns comentaram, porque o pedido era não identificado. O pedido do autor da ação, da parte cidadã, era não identificado. E eu quis já colocar uma linguagem que fosse uma linguagem neutra. Então, eu coloquei não identificação. Porque eu fiquei pensando, se eu colocar gênero, não sei se o cartório vai conseguir colocar, e não foi o que a parte pediu, né? Então, eu fiquei circunscrita ao pedido. Então, grosso modo, doutora, não sei se eu consegui me explicar, mas essa foi a teoria utilizada na decisão jurídica.
uma aula aqui. Estava aqui assim, eu estava aqui Imagina, pensando. eu acho que a Eu gente estava pode. A eu gente, estava aqui com o meu HD, né? É, eu só queria fazer alguns comentários do que a senhora falou. A lei registral nasce numa época da ditadura e, por curiosidade, também numa época de emancipação sexual, né? Na época da segunda onda do feminismo, numa época em que havia que as mulheres estavam procurando não só que a primeira onda feminista, ela diz respeito mais à legalidade, né? Era um movimento sufragista, e a igualdade de gênero. Já na segunda onda já vem os direitos ao corpo, à sexualidade, né? A mulher já quer se emancipar sexualmente e é bem nessa época que nasce a lei registral e nasce meio que morta já, né? Nasce já devendo muito à sociedade, né? Esse é um comentário que eu quero fazer. Assim como eu percebo, como a gente sabe, né, doutora, que o nosso Código Civil de 2002 também já nasceu, né? Num, já a sociedade querendo muito mais do que isso, né? Então, sim, não é verdade? exatamente. E eu acredito que nós testemunhamos muito, né? Do período, eu, por exemplo, eu fiz faculdade ainda aprendendo a emenda constitucional de 69. Eu aprendi direito constitucional, aprendi direito romano, né? E nós temos muitas questões envoltas em torno do reconhecimento jurídico do agênero, né? Eu acredito que nós precisamos discutir sobre tudo esse tema. E está se fixando muito o debate nessas questões do feminismo, que eu acredito que deve caminhar em paralelo. Eu, por exemplo, eu participo muito de outros movimentos, né? Como o meu tema é em direitos fundamentais, né? Então, Sim. eu circulo em todas as esferas. Daqui uns dias eu estou fazendo uma live sobre violência doméstica a mulheres. Outro dia eu estou falando sobre crianças, né? Os direitos das crianças, o direito dos idosos e tudo mais. O que nós temos que imaginar é que nós, mulheres, nós passamos por vários processos durante a humanidade e eu encontro, por exemplo, na Bíblia, né, várias interpretações que são dadas à Bíblia para as ideologias religiosas sobre o que é a palavra Adam, né, que foi masculinizada pela civilização. E nós encontramos alguns artigos que chegam a questionar sobre isso, né? Sobre o masculino e o feminino que vive em todos nós e se polarizam o tempo inteiro. O movimento de afastar as mulheres, eu sempre digo assim, eu gosto tanto de ler Aristóteles, e se fosse mulher, naquela vida eu me disfarçaria de homem para estar nos corredores ouvindo, porque como mulher eu não era digna daquilo. Então vamos pensar que toda mudança assusta. Quando nós mulheres nós iniciamos o nosso trabalho, nós nos masculinizamos lá uns anos atrás, usando ternos, às vezes cortando os cabelos ou assumindo uma identidade masculina para sermos aceitas no mercado de trabalho, né? E muitas vezes sofremos, sim, o preconceito por sermos mulheres. Por quê? Porque nós temos uma sociedade em que as funções foram sempre designadas por sexo. E é interessante como isso estava sempre ligado à genitália, ao órgão sexual nosso, né? A função sexual. E é tão interessante, né, que nós, como sociedade, quando nós vamos construindo os conceitos e desconstruindo, a gente se assusta um pouco, toda mudança. Eu vou mudar um pouco de assunto, que é só para a gente entender o carnaval, doutora. O carnaval, por exemplo, né, ele era uma festa dos gregos,
que era permissivo tanto o sexo e a bebida. Para legitimar o carnaval, foram encontrar no deus Baco, aonde se legitimava o seu pai, que havia tido o filho Baco por meio de um adultério, e que se aceitava que ele tivesse matado a mulher terrena por ela ter cometido adultério com ele, salvado o filho, e se faz uma festa para comemorar o deus do Baco. Os romanos, que também faziam as mesmas festas, e nós podemos frequentar esses ambientes nos espaços de Roma, quando fazemos as viagens. Eu morei em Roma e tive essa oportunidade de fazer essas viagens subterrâneas em Roma. Nós tínhamos os bacanais, né, que vem o nome do Baco. Eles importaram esse instituto da Grécia para legitimar em Roma, né? E isso era aceitável, essa prostituição, como a homossexualidade também era aceita, só que velada, era aceita na vida privada. Depois veio a igreja e disse, não, chega. Quando a igreja assume o poder, né, onde inclusive há uma transferência do papado para a Perúgia, há toda uma situação na Itália, há uma mudança do latim, que não era acessível ao povo para assistir missa, e nós tivemos uma mudança drástica na linguagem, que se entendia que não seria aceita, onde nós criamos a linguagem masculina e feminina, de gênero, para a mulher, que era uma propriedade masculina, né? E vem a igreja e diz o seguinte: não, carnaval é período de renúncia à carne e à bebida em nome de Jesus Cristo. Depois, com os tempos, o carnaval se extravasou pelo mundo e em cada país é de uma forma. E como é o carnaval no Brasil, né? Então, como nós aceitamos algumas questões e outras não, inclusive com respeito à linguagem que é colocada hoje como um empecilho. Eu acredito, e eu disse na minha decisão, eu analisei também as consequências sociais da minha decisão, e não é aqui como justificação, mas sim para que nós pensemos nisso, que as questões de língua portuguesa, como o debate é forte e ardoroso na França, na Itália, na Espanha, em vários países, diferentemente, por exemplo, da Alemanha, que tem a linguagem neutra e tem essa facilidade, eu considerei isso na minha decisão, que eu acho que a sociedade vai encontrar esse caminho de pouco a pouco, que não é uma mudança do dia para a noite. Nós estamos começando a costurar um diálogo em que nós estamos pensando naquilo que eu falei antes. Que sociedade eu quero para amanhã? Eu quero continuar educando os meus filhos, escondendo as coisas deles na escola, em casa, nos bancos da faculdade, na academia, na ciência. Eu quero consumir o que a sociedade LGBTQ+, ou todos os marginalizados nas cidades dos ricos e nas cidades dos pobres, que nós separamos por estética, porque nós não queremos casebres nem crianças das favelas nas nossas praças públicas, por exemplo. Eu escrevo sobre isso, com base no Bernardo Secchi, que é um arquiteto madrilhenho que fala sobre isso, essa estética nossa, a nossa necessidade de separar. Então, eu quero dizer que tudo que desagrega, que tudo que não une, que não unifica, vai causar fissura social. Por exemplo, e aqui perto, em Balneário Camboriú, a indústria da construção civil, doutora, né, trouxe um índice alarmante de estupros e violência contra a mulher. Por quê? Porque nós não discutimos, nós colocamos em nome do emprego e da renda essa mão de obra temporária que vem de qualquer lugar e que serve à urgência e emergência da obra,
mas nós reclamamos das nossas filhas estupradas, vilipendiadas, das nossas mulheres que morrem, da comunidade LGBTQ+, que falece. Porque amanhã depois pode ser minha neta que vai estar nessa situação. Nós temos que pensar, porque a gente nunca pensa que pode ter na família, a gente pensa assim, é tão bonitinho, é tão mais fácil, né, ter filho homem que casa com a mulher e tem os seus filhinhos, os netinhos, é muito mais fácil não lidar com problemas, não lidar com o questionamento dos vazios da vida, né? Então, eu acredito que essa sentença, eu me esmerei não só pela legitimação, mas que também pudesse trazer a um questionamento social sobre esse assunto que incomoda muita gente, mas é necessário para questões, inclusive, de segurança pública, né? E também do que nós estamos consumindo, do que nós queremos para amanhã, como eu enxergo o meu próximo. Porque eu não posso expandir amor incondicional ao próximo? Porque essa cultura de ódio, né? Nesses resquícios do feminismo, né? Que precisou de um espaço, que deu abertura para esse questionamento de algumas pessoas que, nesses movimentos feministas olharam, pai, não me identifico com a saia, ou às vezes me identifico, não me identifico com o homem, eu fiquei perdido nesse lugar. Eu não vou olhar para esse ser humano como poder público, como sociedade. Eu vou excluir isso da pauta, mesmo que eu discorde. Eu sustento aqui o direito de qualquer pessoa discordar totalmente daquilo que nós pensamos. E eu estou falando aqui como cientista, como estudiosa de direitos fundamentais e direitos humanos, doutora. Não sei doutora, se... Não, está perfeito. Eu quero lhe dizer o seguinte, no meu entendimento, nós vivemos um momento de transformação da sociedade já há algum tempo. E como a senhora bem falou, bem colocou, bem postou, todos os processos, eles não acontecem da noite para o dia, né? São processos que vão acontecendo vagarosamente. Nós estamos aqui preparando, como a senhora disse, né, os meus netos lá na frente. Como é que serão? Como é que vai ser para eles? Então, eu acho que é um momento de transformação, de desvinculação da genitália. Isso. Se a senhora observar, a genitália é o nosso menor órgão, não importa se é mulher ou se é homem, do corpo físico. E por que isso vai me definir? Não é a minha genitália que me define. Quem me define é a minha essência enquanto espírito, enquanto ser. Eu tenho uma palestra que fala, eu coloquei o título assim, a natureza do ser e o exercício da cidadania LGBTQI+. Porque as pessoas acham que a gente escolhe. Né? Eu sou lésbica, né? E sou uma mulher de 60 anos. Então, eu passei pela ditadura, eu passei por diversas situações, né? Era uma situação de muita opressão, né? E que eu nem assumia o meu relacionamento. Eu tinha uma amiga. Minha amiga, né? Era amiga. E eu tenho amigos gays e lésbicas da minha época, da minha geração, que até hoje ainda não assumem nem para si mesmo, nem para a família, quem eles são. E isso não tem nada a ver com gênero. Nada a ver com gênero. Gênero é uma coisa, sexualidade é outra coisa, né? A gente diz que orientação sexual, né? Eu não gosto muito de orientação, mas eu prefiro que opção, porque a gente não escolhe. Eu não escolhi, eu fui crescendo, a coisa foi, eu fui me vendo, eu fui me sentindo atraída. A Letícia Lance, que eu acho, não sei se você conhece a Letícia Lance? Conhece a Letícia? Já ouvi falar, mas eu não conheço. Eu vou lhe dar o presente, então. Eu vou mandar para a senhora, que agora em tempo de pandemia... Talvez eu tenha lido já, eu li tanto. O Corpo da Roupa. Péssima para nomes. É O Corpo da Roupa. O Corpo da Roupa é o livro dela. Ela é uma mulher trans que ela fez a transição aos 50 anos. Ela era Geraldo Eustáquio, casado com uma mulher,
tem 3 filhos e 4 netos, e ela sempre se sentiu mulher. Mas ela gosta, a orientação sexual dela é com mulher. Ela hoje é uma mulher que se relaciona com a mulher dela, que ela está há 40 anos, ela é uma lésbica, uma trans lésbica. O pessoal pira o cabeção assim, né? Porque todo mundo acha que a pessoa nasce de pênis, é homem. E aí ele vira mulher porque ele quer se relacionar sexualmente com o homem. E não tem nada a ver com isso. Ou com a mulher, né? Ah, nasce de vagina, é mulher. Se ela quer se relacionar com outra mulher, ela quer ser homem. Entende, doutora? Então, é um universo que nós vivemos agora, a nossa luta, né? Eu participo, além de eu ser presidente da comissão aqui no Estado, fui eu que criei a comissão da OAB, eu também sou secretária dessa comissão lá na OAB Nacional e sou coordenadora também jurídica da Aliança Nacional LGBTI, que é a maior ONG LGBTI do Brasil. E eu tenho lido com diversos grupos e muita gente, e a gente, olha, é uma loucura que a gente faz. Então eu vejo que a gente está vivendo um momento excepcional da plenitude do ser, da liberdade, liberté, igualité, fraternité, lá nos ideais iluministas que nos trouxe a Revolução Francesa. Né? Sim, a Revolução Francesa é o que eu citei na decisão, porque ela também teve a Revolução Pavão, né? Que ela permitiu que muitos homens conseguissem assumir a homossexualidade. O que a doutora coloca sobre a genitália, né? Vamos falar aqui, a genitália, pênis, vagina, né? São biológicos, né? Então, algumas pessoas, aí a gente vai entrar no cisgênero, né? Algumas pessoas, elas nascem e elas, durante o processo de identificação, elas têm uma construção cultural, né? Também, que atua sobre nós, sobre a nossa identificação, mas algumas pessoas, no passado e hoje, né? Conseguiram olhar para isso com mais carinho e verificar. Né? Eu me identifico, às vezes, com o meu sexo, com o meu sexo biológico, mas eu não me identifico com a opção sexual. Então, a doutora fala com muita propriedade, nós temos que despregar o que foi pregado em nós para sustentar posições de poder. Tá? Exatamente. Quem está falando não é a política do falo. É a política do falo, do patriarcado, em que nós mulheres ainda somos vítimas. Exatamente. A senhora bem sabe disso. E isso está tanto na antropologia, eu tenho vários autores, eu tenho um livro do Kay Thomas, que é O Homem e o Mundo Natural. Coitada da besta, por exemplo, do bicho, que nós chamamos o homem, o negro, surgiu chamar a pessoa de besta porque o negro era diferente do branco. Então, foi essa identificação. O que falta a nós todos, eu penso, né? É uma tarefa, é uma jornada muito mais trabalhosa na vida, né? O autoconhecimento e o questionamento do porquê as coisas existem. Então, eu posso discordar, e eu devo discordar e dizer quando eu discordo, mas eu tenho que ter argumentos para discordar. Então, na dúvida, vamos ler mais sobre. Eu não estou aqui para defender que aceitem ou não. Eu estou aqui para defender o direito que eu, como pesquisadora, estou convencida, com base na ciência, na antropologia, na sociologia, na psicanálise, na psicologia, né, em tudo que é sistêmico, que abrange todas as ciências interdisciplinares, dizem, né, que o processo de individuação é uma tarefa única e exclusivamente minha. Inclusive as feridinhas de papai e mamãe lá da infância, ou da mamãe e mamãe, do papai e papai, são minhas a partir da maioridade, salvo nos casos dos incapazes. Né? Então, essa busca por saber quem é e a sua identidade, a sua opção,
si. Nós temos pessoas que são trans e têm uma opção sexual diferente. Não tem nada a ver, e já foi uma grande conquista, né? Nós não exigirmos a mudança de sexo no registro com a mutilação cirúrgica, que é algo que só se faz quem deseja, né? Já foi uma grande conquista, porque em alguns países ainda exigem. Mas eu digo assim, ó, o que nós precisamos conscientizar a sociedade é olhar por quê. Porque nós, mulheres, temos esse registro biológico como mulher, que foi uma conquista para as mulheres, para que elas pudessem votar, para que elas pudessem... Mas isso não exclui a luta das mulheres, que continua perene e necessária por proteção, junto com outras minorias. E aí se inclui os negros. A senhora veja, uma mulher negra que tem uma opção sexual lésbica, ela é... Nossa, eu citei na sentença também. Marielle. Né? Marielle. Marielle, nós temos várias situações de violência. Então, quando nós tivemos, eu citei também na sentença a Parque norte-americana, que estava sentada no ônibus. Vamos ver se nós não podemos construir algo comum, aqueles que nos ouvirem no futuro. Ela era uma mulher negra na década de 60 nos Estados Unidos, quando o ônibus lotava, os negros só podiam sentar nos bancos de trás. E quando lotava, eles tinham que ceder espaço para os brancos. Imagine se você tem um neto negro. E aí, o seu neto tem que levantar do ônibus para que um branco sente. E essa mulher, quando todos a olhavam com os olhos arregalados, ela disse, eu não vou levantar. O motorista disse, vou chamar a polícia. E ela ficou lá. Aquele ato que ninguém deu valor foi a maior revolução. Ainda temos questões raciais fortíssimas nos Estados Unidos, mas foi uma das maiores revoluções, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde nós tínhamos ainda muito fortes as questões do Ku Klux Klan. Ela provocou sozinha uma grande revolução social. Quer dizer, às vezes, nos dão caixinhas. Um livro só para ler. Será que eu vou me conformar com este livro para ler? Eu posso continuar pensando diferente da Vânia, da Margarete, né? Da nossa querida professora Jimena, que eu mando meu abraço, queria ouvi-la tanto. Eu estou com o coração partido, mas eu vou fazer duas caixas. Ou tu entras, né? O Silverstein tem aquele livro maravilhoso, Em Busca da Metade que Me Falta, e depois ela encontra o seu ó, que está em si mesmo, que é um livro que eu recomendo, é um livro infantil, Silverstein, premiadíssimo, para mim um dos maiores literários, que você pode entender facilmente a sua busca sobre o seu eu. Tem para comprar na Amazon ou em outros sites, estante virtual. Lhe dão duas caixas para você entrar e você sofre de uma angústia desgraçada. Ou melhor, o seu filho, o seu neto. E ele ou entra nessa caixa ou nessa. Não tem outra. Mas eu não quero entrar em nenhuma das duas. Eu não me encaixo em nenhuma das duas. O que eu faço agora com o meu eu? Eu vou sofrer vagando para o resto da vida? Qual é o meu propósito de vida? Como eu gasto o meu tempo de vida? O que realmente com o que eu devo perder meu tempo? Já que o meu tempo é tão precioso. Eu vou entender de sociedade, vou entender primeiro de mim. Por que eu entendo que as pessoas têm que entrar numa caixa? Porque eu entendo que uma família não vai se constituir, vai ser contaminada
por um suposto medo meu. Há vídeos muito interessantes e artigos que falam de famílias constituídas como se a doutora, não sei se tem filhos, né? Não. Né? Que isso não acaba não gerando influência nenhuma. Tem um do Drauzio Varela, que é o mais popular, que eu acho que todo mundo pode recorrer, ou a própria professora Gimena, não sei se tem algum... Ela tem um que ela escreveu, a Gimena. Tem um dela, tem uma obra dela. Então, que se instruam, que fiquem sabendo, que procurem saber onde estão suas pulsões, os seus medos. Qual é o seu medo de aceitar o diferente? Se você consome, se você aceita ir num restaurante cujo proprietário, você aceita que ele tenha uma vida privada, onde ele faz o que ele quer, mas ele não pode socialmente assumir que ele ama outro homem. Porque isso continua sendo tido como um pecado, como uma mácula social. Se eu optei viver num país cuja Constituição diz que todos temos liberdade de ser quem desejamos. Achei muito divertido, doutor. Eu adoro rir. Eu gosto. Outro dia eu vi um café filosófico, todo mundo de palhaço. E eu gosto. Eu tenho ciúme dos palhaços. Hoje eu vi uma palestra do Ariano Suassuna e ele disse, porque eu gosto de fazer rir, não falar sério. Né? Que a gente... eu amo Suassuna. Eu adoro. E Suassuna fala sertão, né? E ele fala muito do papel dos juízes e nós, atores sociais, que é de provocar essa consciência, né? E vamos rir um pouco mais da vida, mas também vamos levar a sério, né? O que nós aceitamos consumir, como, por exemplo, eu não vejo como a comida é preparada, não me importa o que eu ingiro, é a mesma coisa. Né? O que os meus olhos não veem, o coração não sente. Mas eu sofro a dor de estômago se a comida não está bem feita. Então, o tapete social, a sociedade que eu quero costurar para amanhã, ela precisa olhar para toda a diversidade, incluir, e nós, advogados, juízes, na minha opinião, daí eu discordo quem pensa diferente, políticos, as ONGs que exercem um papel espetacular, porque eu tratei de ler mais de 200, 300 depoimentos pelo mundo afora de pessoas a gênero para entender o que se passava no coração delas, né? Que nós olhemos para o agênero com carinho e discutamos na pauta que já está desde 2010, com vários projetos, num estudo profícuo do IBDFAN, para que os políticos do nosso país, pressionados, a única forma é nós pressionarmos como sociedade civil, seja pelos... Qual for o resultado, mas que esse tema seja debatido. Porque se não fosse o judiciário, temas das minorias, que na verdade são as maiorias, né, doutora? Eu digo vulneráveis, porque minorias, as mulheres são a maioria, né? Então, e agora com a proibição de censo, e no último censo não teve a inclusão LGBTQI+, a gente não tem como apurar dados. Sem dados, não tem políticas públicas. Sem políticas públicas, não se coíbe violência. E aí nós vamos continuar fazendo de conta que é todo mundo Mariazinho, Joãozinho, e está todo mundo feliz. Entendeu? Isso. No mundo hoje, nós temos um censo, entre aspas, que é 1,7% da população mundial que se declara LGBTIQ+, né? A grande sugestão que eu tenho é que as ONGs no Brasil e no mundo se unam a redes LinkedIn, por exemplo, doutora. Eu descobri que as ONGs, nessas minhas pesquisas a gênero, para essa decisão, porque tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, como a ONU, elas interagem por meio de ONGs, tá?
qualquer pessoa que tenha interesse em qualquer causa social, seja Doutora... oceano, seja a gênero, etc. e tal, pode ingressar numa ONG e iniciar esses processos. Eu acredito que só pela sociedade civil é que nós podemos ter um censo com números reais, aonde pessoas que não têm coragem de dizer por quê, diante da família, aí também vem o que é o acolhimento, né? Porque muitas pessoas, doutora, não sei se a doutora, como já, né, tem uma vivência maior que a minha, nós não aprendemos muito bem o acolhimento no seio familiar, né? A dor do filho sempre é negada. Por exemplo, a criança cai e rala o joelho. Não foi nada, não foi nada. Não, eu senti a dor. Nós temos que validar a dor da criança desde a infância e acolher aquilo. Não fazer um estardalhaço, mas doeu, mas você brincou de bicicleta, você aprendeu, vamos olhar, né? Mas vamos validar essa dor. Então, muitas vezes, a comunidade LGBTQI+, eu não botei o mais na minha decisão, mas foi porque... Escapou. Que nós possamos aprender o que é acolher, e quando a família não acolheu, e essa pessoa não sabe sequer o que é o acolhimento, que talvez essas ONGs, a OAB, o Núcleo de Diversidade da UFSC, em nome do professor Clarindo, que eu aqui rendo todas as homenagens, e a todo o grupo, eu queria saber citar o nome de todos, porque eu tenho decidido em questões de gênero, antes de ser formado o núcleo, quando ainda a professora Cristina fazia as liminares, o registral de trans sem cirurgia, eu ajudava a liminar em 2016, se eu não me engano, tá, doutora? Então, eu tenho essa alegria de trabalhar com temas de direitos fundamentais, não só em gênero, mas outras, porque a UFSC trabalha muito forte nesse campo lá conosco. Então, que a sociedade civil possa, de certa forma, encontrar meios de acolhimento para coletar, eu sugiro isso, coletar dados, porque nós temos hoje não sei se já terminou o prazo daquele abaixo-assinado do projeto de lei, o último que foi requerido no Senado, doutora, para análise do projeto de lei de agênero, tá? Mas que nós possamos ter números, porque fatos comovem, números convencem. Então, me parece que há uma falta muito grande que eu percebi nos meus estudos, porque eu queria dados. Nesse mapa mundial que eu coloquei na minha decisão, porque como é uma decisão comparatista, eu quis colocar o mapa mundial do reconhecimento a gênero, independente de decisão judicial. E ele já está bem, digamos assim, olha, Canadá, Estados Unidos está todo azul para cima, Índia está azul, um pedacinho só da Europa está azul, a Austrália está toda e Nova Zelândia azul, quer dizer, você não precisa mais de um processo judicial para reconhecer. Você nos termos do projeto. Só um minutinho, tem alguém pedindo a sua sentença, né? Como ela não tem o nome do autor, não tem problema, nós vamos publicizar. Quem quiser a sentença, pode pedir no meu privado, ali no meu direct, é Margarete Hernandes, que eu disponibilizo a sentença, eu tenho, tá? A única coisa da minha sentença, eu sempre digo o seguinte, parte da minha sentença eu coloquei isso lá. Se for citar, eu peço que cite meu nome, porque está protegido pelo direito autoral da minha inovação na minha tese. Com certeza! Trazendo para o Brasil a teoria. Eu juntei a teoria do Rodolfo Sacco com outras teorias, né? Então, eu coloquei isso numa nota de rodapé e também na sentença eu coloco qual é o meu ponto de vista. Aquela que a senhora mandou para mim, posso disponibilizar? Aquela que a senhora me mandou? Pode, porque não tem o nome da parte, embora a parte já tenha feito entrevista, né? Já tenha se publicizado, já tenha feito live, já tenha falado, mas
por garantia, mas os argumentos naquela parte podem ser disponibilizados sim para leitura. Só peço atenção porque eu não pude defender minha tese ainda por causa da pandemia, só qualifiquei, mas o direito autoral já está assegurado. A sentença não é toda com base na minha tese, mas parte dela, que é essa decomposição dos formantes. Eu estou me debruçando nesse estudo desde 2016, doutora. Desde 2016. Então, eu acreditei, eu conheço várias teorias de argumentação jurídica, mas eu acreditei que era a que mais me daria elementos de desconstrução para entender e saber se a gente tinha essa fratura no ordenamento jurídico pátrio, né? Certo. Vamos ver se essa Luana está aqui ainda. Algumas de nossas leis vinculam um gênero. Está aí a prova da Lei Maria da Penha, feminicídio. Vejo que essa decisão é revolucionária e demonstra a grandiosidade que é o ser humano e não o gênero. Um comentário. Eu ouvi tanto crítica quanto elogio. E eu digo, como magistrada, eu sou muito honrada e muito agradecida a tudo que me foi dito a respeito da decisão e respeito, sustento até a minha morte na frase que se diz que é de Voltaire, outros dizem que não é, mas eu defendo o seu direito de discordar de mim, né? Até a morte. É a nossa liberdade de expressão, é o nosso sistema, né? Eu só acredito que nós podemos, em algum momento, dizer que somos todos humanos. Né? É como o sistema de cotas, né? Que foi criado nos Estados Unidos após a queda da Bolsa e a crise como uma forma de reerguer a economia, né? Ali vem o Bolsa Família, por exemplo, no Brasil. É uma importação do Instituto Norte-Americano, que inclusive ganhou o Nobel de Economia, tá? Só para a gente saber. Mas, o que acontece? Como a gente criou o sistema de cotas universitárias, como a gente criou a proteção de gênero à mulher, como a ONU tem um programa permanente, porque 53,7% das mulheres brasileiras, nós somos a maioria da população, nós somos representadas por homens, na grande maioria, que tem uma visão ainda da época anterior da Constituição, né? Com todo respeito, né? Então, o que nós temos que refletir muito enquanto nós já provamos na pele o que é ser minoria, ou os homens que nasceram com o sexo biológico e não se identificam com ele, ou que se identificam, mas tem uma opção sexual e sofreram algum tipo de preconceito. Você que é negro, você que também, às vezes loura, doutora, eu também, às vezes eu digo assim, ó, porque as louras também têm, às vezes, né? Mas, enfim, mas eu já superei isso na terapia. Já superei na terapia, tudo bem, pode dizer. Né? Doutora, a senhora é a prova viva. A senhora é a prova viva que essa piada não tem nada a ver, né? Sim, mas acontece que um amigo meu um dia disse, né? Tinha que ter uma lei para proteção de todos. Mas todos nós, em algum momento da vida, nós provamos algum tipo de discriminação. Basta você colocar uma simples roupa, basta você andar no centro da sua cidade, em que você vai olhar para os mendigos dormindo nas calçadas, em que você simplesmente sente repúdio. Por quê? Porque assusta aquilo que você foi acostumado a ver na sua casa. Isso é normal nosso, porque está aqui dentro do nosso inconsciente. Sabe a receita de bolo? Quando eu vou na sua casa, doutora, e eu acho que o seu bolo não é tão gostoso quanto o da minha mãe, isso está na minha memória afetiva, está no campo do meu inconsciente. Eu aprendi que o rocambole se enrolava de um jeito. Eu preciso aprender, reeducar a minha mente, que o seu rocambole pode ser... Ele é bom para você. E ele não me incomoda olhar para isso, né? Aliás, eu como ser humano me incomoda porque eu sou
expansão de amor. Eu não acredito. Pode dizer que é utopia. Podem dizer que é utopia. Eu não acho que é utopia. Mas eu acredito muito que o que nós entendemos por amor, né, em primeiro lugar, porque todo mundo diz eu amo, 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 mas na hora de fazer o exercício do amor incondicional aos seus desafetos, quando nós nos conectamos com a raiva dos outros e não sabemos por quê, na verdade, né? Por que eu me conecto com a raiva de outra pessoa? Por exemplo, teve uma pessoa que me chamou de milhões de coisas por causa dessa decisão. Ok, tudo bem, né? Alguns se preocuparam em me escrever, me dizendo, Vânia, sinto muito. Eu digo, gente, isso faz parte do jogo democrático. É o jeito dele de se expressar. Está tudo bem para mim. Né? Por quê? Porque eu não me conecto com isso. Eu expando amor para essa pessoa. Né? Para que ela, do jeito dela, ela continue pensando como ela deseja, como ela resolveu ser. Eu respeito isso. Agora, o que eu não posso respeitar é que pessoas sejam mortas, é que pessoas sejam discriminadas, é que pessoas sejam olhadas atravessado, joguem-se garrafas, joguem-se papel. Ou na escola onde eu estudava, havia um menino negro somente numa comunidade alemã e ninguém falava com ele. Eu lembro muito bem da minha infância. O quanto essa discriminação mata, seja por suicídio, que um dia nós podemos falar nesse assunto, porque eu já vivi na pele o suicídio na família. Você nunca espera que vai acontecer com a sua família. E quando acontece, aí você entende um pouquinho por que nós temos que falar sobre. Você entende mais ainda. E quando você pode imaginar que alguém que você ama muito um dia não entre na caixa. E o que você vai fazer? Você vai negar esse amor? Né? O que você vai fazer com essa pessoa que você ama? Você prefere que ela seja morta na rua? Ou você prefere continuar consumindo o que ela te oferta em nome de uma beleza de separação de classes sociais? Sabe? A pirâmide das classes sociais, onde teu castelo no topo era o máximo. Hoje nós não somos mais assim. Hoje o que rodeia a montanha é a beleza, porque Clarice Lispector, maravilhosa, disse, se isso for um defeito meu, não me tirem, porque eu não sei o que me edifica, né? Então as nossas polaridades, né, para mim isso não é, mas eu digo assim, né, para quem tem isso de uma forma como que já está dito que não é doença, né, doutor? Eu acho que isso precisa ficar bem frisado, que não há nenhuma doença, isso é um processo identitário, que não tem nada a ver com biologia, é uma questão de dualismo, homonismo, né? Como nós podemos, eu já discuti muito, vou falar rapidíssimo sobre isso, sobre como nós podemos, inclusive, sentir prazer por outras formas, porque o prazer também é uma questão, doutora, que a gente tinha que falar, eu acho muito importante, que é sempre vinculado ao órgão sexual, e por isso essa sexualização tanto, né? E o prazer, ele tem morada em outros lugares, né? Entra um pouco aí no pansexualismo, mas também eu digo que até nos cisgêneros, né? O cisgênero tem um carinho com seus filhos, ele tem o carinho com as suas amigas, ele tem o carinho quando ele vai fazer uma massagem com a pessoa do mesmo sexo. Ele sente prazer naquele momento. O que é sexo, né? O que é prazer? Vamos marcar outra live? Vamos marcar outra live? Vamos, já está acabando, doutora? Não, já acabou faz tempo. Eu falo demais, né? Não, eu estou amando. Eu também ficava te ouvindo. Mas eu acho... Não, é que
a forma com que tu falas também faz a gente refletir e viajar junto. E eu também sou falante, né? Então eu fico, tu fala aquilo, ai, que legal essa frase, dá vontade de anotar, né? Por exemplo, quando tu falas, né? O sexo tem diversas moradas, o amor tem diversas moradas, é verdade, né? Então, por que que nós vamos restringir, né? Nós temos que terminar, porque senão Vamos lá. terminamos aqui. Daqui a pouco Sabe nós quanto saímos. tempo nós estamos conversando? Sabe quanto tempo a gente está falando? Ah, Quase 2 horas. Jesus, meu Deus. Depois a doutora me disponibiliza, por gentileza, a gravação que eu vou postar no meu Instagram. Com certeza. Estou à Não, para ser bem disposição sincera, do Vânia Peterman, pode me mandar direct que eu respondo. Muita gratidão, doutora, obrigada. Professora Jimena, quero muito falar com a senhora um dia, porque eu sou educadora também e tenho um respeito imenso por tudo que a senhora presta de um bom serviço e informação de altíssimo relevo e qualidade. Doutora Margarete, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que a senhora faz na OAB. Sucesso, conte comigo sempre. Gratidão. É o que eu tenho a dizer. querida, eu amei. Se me permite, amei. Amei mesmo. Foi uma aula com humildade, né? Com muita tranquilidade, uma fala que vem de dentro do seu coração, né? Não é um formalismo, não é eu digo sempre como é que é, não é uma evocação de literatura, não é uma coisa sentida, né? Baseada em coisas que a senhora conhece, sente e percebe, né? Então, olha, eu hoje poderia terminar essa live dizendo algo para ti, Vânia. Eu nem sei, né, não te conheço, mas sou tua fã. Nunca tive processo lá contigo, mas sou tua fã desde já. Gostaria realmente de falar mais contigo. E quero te dizer que tu, para mim, hoje fosse um ser, esquece o assento da juíza, mas a pessoa, o que tu falas, como tu percebes a vida, para mim é uma visão extremamente tridimensional. A tua visão é grande, tu tá subindo a montanha e olhando de cima, né? Muita gente está lá no pé da montanha e não consegue enxergar nada, então a gente precisa subir para ir mudando a dimensão e enxergando a vida. Porque a verdade, ela é atemporal, né? A Marguerite Yourcenar diz o seguinte, para cada passado tem um presente. E eu concordo com isso. Então, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Eu sou cristã e digo... Eu também sou cristã. Vou à missa todo domingo, doutora. Eu sou espírita, mas está tudo certo. É... Eu fui criada, obviamente, que eu fui criada na Igreja Católica, né? Eu estudei em colégio de freiras, mas desde criança eu estudo o Espiritismo, inclusive sou palestrante, sou estudiosa, né, do Espiritismo. Mas, doutora, muito prazer, muito obrigada. Que Deus abençoe a senhora, a sua família e a sua alma linda. Um beijo. Beijo sobre todo nós. Beijo, obrigada. Me manda depois a gravação, por gentileza. Um beijo. Mando sim. Obrigada a todos e a todas e a todos que estiveram aqui. Jimena, querida, vamos fazer outra plataforma. A todos e a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, querida. Beijo.